Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, antes de iniciar esse vídeo, recadinho de sempre. Esse vídeo contém, cachorros ao fundo, com certeza daqui a pouco. Contém também a verdade, A palavra de Deus é a verdade, E contém a gente, Eu aqui, vocês aí, e que Deus fale aos nossos corações, amém? Gente, hoje eu gostaria de falar da graça de Deus, E a graça de Deus, ela é muito incrível. Ela é muito além daquilo que a gente pode imaginar, ela é muito além daquilo que a gente pode merecer, Esse é o significado da graça, esse é o seu significado. A graça de Deus, na verdade, é o favor dele, O favor imerecido. Esse favor que a gente não merece. Eu acho que a cada dia que eu entendo a graça de Deus, mais eu me vejo imerecedora. Mais eu me vejo imerecedora, Quanto mais eu entendo a graça de Deus, mais eu me vejo tão imerecedora, Então, quanto mais eu aprendo a graça de Deus, mais eu aprendo quão imerecedora eu sou. Quanto mais eu aprendo da graça de Deus, mais eu aprendo quão ruim e pecadora eu sou, Então, é incrível, porque quanto mais eu penso que eu não mereço, mais Ele me faz merecer. Deus é muito extraordinário. Tô fazendo esse vídeo, mas tô pensando nessa blusa que eu tô sempre com ela. Vocês devem achar que eu só tenho essa. Não, graças a Deus, eu não tenho só essa. Mas é que eu gosto, Então, bola pra frente, vamos pro vídeo. É porque talvez vocês fiquem pensando, nossa, essa menina, misericórdia. Mas não, gente. Eu gosto dela, A gente tem que viver, fazer, vestir aquilo que a gente gosta. Vamos lá. Gente, então, assim, seguinte. Para falar da graça de Deus, hoje eu queria falar de Mefibosete. Mefibosete era um cara, primeiramente, manco. Esse cara era manco, Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era, amigaço de Davi. Davi, rei de Israel. Então eu tô falando de alguns personagens dessa história pra gente poder ter uma noção. O que acontece? Por que eu escolhi Mefibosete para falar sobre graça? Mefibosete, era manco, assim, um pobre coitado, aos olhos dele, é claro, porque não aos olhos de Davi, não aos olhos de Deus. Então, Mefibosete era esse homem manco, e a palavra vai falar que Mefibosete estava numa cidade que chamava Lodebar. Lodebar significava cidade, do esquecimento. Olha onde Mefibosete estava. Talvez hoje você se encontre nesse lugar. Talvez você não está numa cidade chamada esquecimento, como ele estava. Mas talvez hoje a sua realidade é de uma pessoa esquecida, Você acha que foi esquecida, enfim. E aí a palavra vai dizer que Mefibosete estava lá esquecido, nesse lugar de esquecimento, onde só estavam pessoas que eram esquecidas, abandonadas, enfim, solitárias. A palavra diz que Davi, quando ele se torna rei, ele vai perguntar, olha, não tem mais alguém da família de Jonatas, meu amigo? Porque eu quero fazer o bem. Se existe alguém da família de Jonatas, me avisem, Porque eu quero fazer o bem a essa pessoa por amor a Jonatas. Porque Davi era muito amigo de Jonatas. E aí um homem vai aparecer e vai falar para Davi, tem sim, o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que é manco, tá lá em Lodebar, tá lá esquecido na cidade do esquecimento. E Davi vai falar, não, chame esse homem para sentar à minha mesa, para comer do meu pão, para estar comigo, por amor a Jonatas. E aí a palavra diz que chamam Mefibosete se apresenta a Davi, come ali com Davi, e isso tudo isso que eu tô contando em 2 Samuel, no 9, capítulo 9. E aí a palavra em 2 Samuel 9, 13 fala, então morou Mefibosete em Jerusalém, quando ele foi morar com Davi,
Morava Mefibosete em Jerusalém, porque ele comia sempre à mesa do rei Davi. Mefibosete era coxo de ambos os pés, dos 2 pés. E aí me chama muita atenção, porque Mefibosete foi chamado porque Davi amava Jonatas. E aí isso me mostra Deus, né? Me mostra Deus de tanto amar Jesus, o seu amor chegou até nós, né? Porque nós não merecíamos. Mefibosete não merecia. Só que Davi amou Jonatas, que era pai de Mefibosete. E esse amor de Davi por Jonatas chegou até Mefibosete, né? E esse é o amor de Deus por nós, porque nós não merecíamos, assim como Mefibosete. Assim como Mefibosete, somos mancos, somos pecadores, temos debilidades, fraquezas, né? Como a gente disse no último vídeo. Mas o amor de Deus é tanto, né? Que foi derramado ali em Jesus e esse amor chegou até nós, né? Então, Davi amou a Jonatas e esse amor por Jonatas alcançou Mefibosete, né? E esse é o amor de Deus por nós. Deus amou tanto, né? Deus amou tanto aquele que merecia, que era Jesus. Amou tanto que Deus falou, né? Esse povo eu amo também, né? Deus, ele estendeu esse amor a nós mesmo, a gente não merecendo, como Mefibosete. E outra coisa também que chama muita atenção é que Mefibosete pôde se sentar na mesa do rei, ele pôde se achegar ao rei, mesmo sendo manco, né? O que levou Mefibosete a esse direito de sentar à mesa do rei? Essa graça, né? Exatamente essa graça de não merecer, né? Ele não merecia, só que ele pôde se assentar à mesa do rei. E esses somos nós, né? Mesmo manco, mesmo cheio de fraqueza, mesmo, né? Lá no fundo do poço, Deus se lembra de nós, né? Deus se lembra de nós e nos lembra quem somos, a quem pertencemos, a Ele, né? E isso Ele nos leva, e dessa forma Ele nos leva a sentarmos em um bom lugar, né? Em uma boa mesa. E para encerrar, eu gostaria de dizer sobre 2 posições que a gente deve assumir, né? Davi e Mefibosete. Nós precisamos ter essa humildade de Mefibosete, de entender a graça de Deus e receber essa graça, né? Sabe aquela pessoa que não aceita nada? Ela acha que ela é autossuficiente. Eu já fui essa pessoa e tenho lutado para não ser essa pessoa. Eu tinha muita dificuldade e ainda luto contra isso, de aceitar as coisas. Por exemplo, uma pessoa chegar na Duda e falar, Duda, você aceita uma água? Na minha cabeça, eu não sou digna de receber um copo de água. Na minha cabeça, eu tenho que buscar o copo de água, porque eu tenho perna, né? Porque eu posso fazer isso. É um exemplo simples, mas que diz muito sobre esse coração que a gente tem que ter de saber receber as coisas, né? Talvez Mefibosete se olhando daquele estado de manco, de esquecido, enfim. Talvez ele olhou aquele convite de Davi, de comer na mesa do rei, de comer na mesa de Davi, certo? Ele olhou aquele estado dele, talvez veio na cabeça dele, nossa, não aceita não, ixi, não aceita não. Quer comer coisa boa? Vai trabalhar. Você é manco, mas vai trabalhar, né? Vai fazer por merecer, né? Mas não, Mefibosete entendeu, né, a graça que Davi estava estendendo a ele. Então a gente precisa entender isso, gente. Não é porque a gente é pecador que a gente vai ficar se recusando, né? Às vezes a gente tá tão lá no fundo do poço, a gente já tá no fundo do poço e a gente ainda recusa a graça de Deus, né? Sendo que a gente não tem nada para fazer por nós mesmos, né? Às vezes a gente já tá lá no fundo do poço e a gente ainda fica, não, Deus, obrigada, mas hoje não. Deus, obrigada, mas eu não quero seu amor, não. Deus, obrigada, mas eu não preciso do seu perdão. Deus, obrigada, deixa que eu arrumo o serviço sozinho, deixa que eu faço sozinho. Obrigada, né? A gente já tá no fundo do poço e a gente ainda não aceita a ajuda de Deus, né?
a gente acha que a gente pode tudo, né? A gente acha que a gente pode tudo sozinho, e não. Então, tem esse coração de Mefibosete de aceitar a graça de Deus, de aceitar a graça, né? De se reconhecer como pecador, como uma pessoa que precisa de ajuda, né? Reconheça que você precisa de ajuda das pessoas e principalmente de Deus. Reconheça as suas debilidades. Mefibosete estava se reconhecendo manco, mas não faça disso uma desculpa para não aceitar, né? Veja o seu estado, né? Veja a sua realidade de uma pessoa que necessita de ajuda e tá tudo bem ser ajudado. Mas eu quero falar de outro lado também, da atitude de Davi. Receba a graça de Deus, né? E também estenda a graça de Deus, né? Porque por que Davi fez isso? Por que Davi fez essa bondade para com Mefibosete? Porque Davi tinha recebido a mesma coisa. Davi era aquele menino esquecido antes de se tornar rei. Samuel chega na casa de Davi e Davi tem os seus irmãos, né? E Davi estava lá no fundo cuidando das ovelhas, estava esquecido. Só que aí Samuel chega naquele lugar e fala: não, peraí, não foi esses daqui que Deus escolheu? Chama Davi, porque é Davi que Deus escolheu, né? Então Davi era aquele pobre coitado cuidando das ovelhas, vamos dizer assim. Só que um dia chegou um homem ali, chegou Samuel, né? Levado por Deus, e disse: não, eu quero Davi, mande Davi vir aqui. Porque não importa se ele é fraco, não importa se ele é pequeno, não importa os pecados dele, chame Davi, né? Eu estou chamando Davi. E Davi se torna rei, né? Deus, ele se agrada de Davi e leva Davi a um reinado, a uma posição, né, de honra. Deus, ele tira Davi daquela posição de esquecido, de coitado, e coloca Davi numa posição de honra. Então, o que Davi faz? Davi, ele vai lá e se lembra do pobre coitado, e traz esse pobre coitado, que era Mefibosete, para uma posição de honra, comendo na mesa de Davi, comendo na mesa do rei, né? Então, duas coisas eu quero deixar para finalizar o vídeo. Primeira coisa, tenha o coração de Mefibosete e entenda que tá tudo bem você precisar de ajuda. Tudo bem precisar de ajuda, tudo bem precisar de amor, tudo bem precisar ser lembrado. E, meus amados, se ninguém lembrar de vocês, se ninguém te amar, tá tudo bem, porque quem precisava te amar, te amou, né? Que é o próprio Jesus. Então, não fique aí, ai, fulano não me ama, fulano não lembra de mim. A melhor atenção você já tem, a melhor entrega já foi feita por amor a você, a entrega de Jesus. Então, tenha o coração de Mefibosete e tenha o coração de Davi, né? Abençoe, a mesma bênção que você tem recebido, abençoe, né? Receba a graça e dê graça. Amém? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.